E aí, pessoal, beleza? Eu vou gravar aqui uma série de vídeos ensinando vocês alguns pontos que eu acho que seja necessário para, não necessário, mas que vai ajudar bastante vocês a conseguir o primeiro estágio. E lembrando que vai ser bem introdutório aqui o começo, tá? Então, e então vamos lá, né? E qual que vai ser o foco aqui? Vai ser ajudar vocês a entender quais são os principais pontos ali que você precisa conhecer para entrar na área de dados, na área de negócio mesmo. Aqui é mais focado ali para você entrar nos bancos, né, que já utilizam ferramentas de nuvem. E é uma coisa que você vai ter que conhecer para qualquer lugar que você for trabalhar, ali fazendo análises. E é isso. E aí eu vou fazer esse curso aqui, se é que a gente pode chamar de curso, utilizando a AWS. E aí eu vou mostrar para vocês ali as principais ferramentas que geralmente você usa no seu dia a dia. É, um ponto aqui que eu vou começar com vocês é mostrando as ferramentas que a gente vai utilizar. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar é, começando, a gente vai utilizar a AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon. E dentro dela, as principais ferramentas que a gente vai utilizar aqui no curso são o Atina, que é um lugar onde você consegue fazer consultas num banco de dados. Eu vou falar para vocês o que é um banco de dados. O Glue, que é um lugar onde você consegue rodar seus códigos Python, PySpark. Não fica assustado com esses novos nomes, mas é basicamente onde você consegue rodar programação para mexer com seus dados. E vou mostrar também, não agora, o QuickSight, que é onde você consegue fazer os seus gráficos com os dados que você tratou pelo Glue ou consultor no Atina. E aí, ao longo do tempo eu vou explicando para vocês tudo. Não fica preocupado. Primeira coisa que eu vou começar falando para vocês é o que é um banco de dados? Lembrando que eu vou ser muito raso aqui porque a ideia é que vocês pegam um conceito de tudo e não entre muito específico dentro do assunto. Então, o que é um banco de dados? O que a gente tem que a gente conhece, que todo mundo aqui conhece sem sombra de dúvidas? O Excel. Aqui a gente tem uma planilha. Uma planilha a gente pode considerar como se fosse um banco de dados. O que um banco de dados tem? Ele tem tabelas, uma tabela que tem colunas. Essas colunas têm informações que são dispostas em linhas. Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma tabela de alunos. Por exemplo, o João, ele tem 20 anos, ele mora em São Paulo, esse é o e-mail dele e essa é a data de nascimento. E aqui a gente tem uma informação se ele está ativo e ele tem um ID. Esse aqui é o aluno 1. Ou seja, a gente tem coluna, a gente tem linhas e informação. Isso aqui é um banco de dados. E aí, o que a gente está fazendo aqui? O que eu fiz? Eu peguei essa tabela aqui e subi dentro da AWS. Aqui, não vem muito ao caso como eu subi. Eu utilizei o Glue e utilizei o S3, que é onde a gente guarda a informação. E aí, com o Atina, a gente consegue consultar esse banco de dados. E qual a linguagem que a gente utiliza para consultar um banco de dados? O SQL, que é o assunto que a gente vai começar ensinando aqui para vocês. E eu falei de muita coisa aqui, mas ao longo do curso a gente vai retomando, tá? São muitos nomes novos aí para alguns. Então, beleza. A gente tem lá o nosso banco de dados, que é como se fosse um Excel, só que está salvo lá dentro da AWS. E aí a gente quer consultar esse banco de dados. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para consultar esse banco de dados. Vou ensinar para vocês o SQL. O principal, que sempre vai ter na sua query para você consultar uma base, um banco de dados. A gente sempre vai ter um select, que é ali para você selecionar o que você quer ver. Que sempre vai ter um from, que é de onde você quer ver. De... E aí, esse asterisco aqui é porque você quer ver tudo. E o from
depois do from vem o quê? Eu vou até apagar aqui, vou deixar só um. Depois do from vem o quê? O nome do seu banco de dados e o nome da sua tabela. A tabela, ela está dentro do banco de dados. Um banco de dados pode ter várias tabelas. Um exemplo é a tabela alunos, que é a mesma coisa desse Excel, só que lá dentro do AWS. Por que a gente não só usa Excel para de usar a AWS? Porque existem tabelas que são muito grandes e o Excel não comporta tantos dados. 5 linhas, ele comporta perfeitamente, mas quando começa a ficar com 1 milhão, quando começa a crescer muito, ele não vai comportando mais. Então, beleza. A gente tem um select, a gente tem um asterisco que vê tudo, e tem um from do banco de dados. A gente vem aqui em executar, o que acontece? Ele vai entrar lá dentro do banco de dados, dentro da tabela, e vai pegar tudo que a gente mandou. Então, a gente consegue ver aqui embaixo. A gente tem a coluna ID aluno, a gente tem o nome, a idade, a cidade, o e-mail, a data de nascimento e se está ativo ou não. Joia, perfeito. Aqui a gente já tem o básico do SQL. Só que algumas vezes a gente quer ver só determinada coisa. A gente não quer ver tudo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero ver só os alunos que estão ativos. Então, eu preciso colocar um filtro aqui dentro. E como é que a gente faz esse filtro? Depois do from, a gente vem com um where. O where serve para a gente filtrar a nossa consulta de dados, para que a gente não veja tudo, para que a gente não consuma muitos dados, não gaste muito dinheiro. E veja o que a gente quer de fato, né? Então, beleza, vamos usar o nosso where aqui. Eu quero ver os alunos que estão ativos. Então, o que eu faço? Eu escrevo o nome da coluna e coloco o que eu quero. Então, a coluna igual. E aí, por exemplo, o ativo ele é igual a 1. Então, eu venho aqui e coloco 1. Só que aqui tem um ponto. Os nossos dados, eles têm o tipo de dados. E aqui, nesse exemplo, para ficar mais fácil, todos os dados têm o tipo de dados de string, que é uma palavra. E quando é uma palavra, a gente precisa colocar entre isso aqui. Joia? Então, beleza. Ativo igual a 1. Agora vamos pesquisar. Ele vai trazer para a gente só os alunos que têm ativo igual a 1. Beleza. Aqui a gente já sabe selecionar, sabe de qual banco de dados e sabe o filtro. Isso aqui já é basicamente o que a gente vai usar em 50% das vezes, vai. E para começar vai ser isso. Depois eu vou vir com mais conteúdos para vocês, tá bom? Valeu!